Torcedor flamenguista, tô aqui com troca de passe e análise com o Mansur de todo esse jogo. Vamos conferir tudo isso com ele, com o Alex e o Felipe Diniz. Quero dar os créditos para o Sport TV, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho logo abaixo e já chega dando aquele like porque eu agradeço. Bora conferir tudo que rolou nesse jogo, detalhe por detalhe com o Mansur. Boa noite. Vitória importante do Flamengo, do sufoco, com muita insistência, jogo duríssimo. O Racing fez um bom jogo no Maracanã no aspecto defensivo e por pouco não levou o empate lá para a Argentina. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu entendo que o torcedor do Flamengo imaginava e idealizava uma vitória um pouco mais folgada. Tem na memória o jogo do Estudiantes da fase passada em que o Flamengo levou uma diferença de 1 gol para a Argentina e acabou precisando dos pênaltis depois de um jogo que o Flamengo não jogou bem em La Plata. Eu entendo que a ambição do torcedor do Flamengo talvez fosse uma vitória maior. Mas essa é uma grande vitória do Flamengo. Porque não dá para desconsiderar o que tinha do outro lado. O Racing jogou, dentro do que era a proposta dele, o Racing jogou muito bem defensivamente. Era muito difícil entrar nessa marcação do Racing. Não era uma tarefa fácil. E o mais curioso do jogo, a gente vai detalhar isso durante o programa, a minha sensação, o Flamengo planejou entrar nessa defesa por uma via, que era de jogadores de mais bola no pé do que no espaço, de mais troca de passes para, através delas, tentar mover a marcação por encaixe individual do Racing, tirar esses jogadores do lugar e, a partir de combinações, entrar na defesa do Racing, e acabou vencendo o jogo com mais jogadores de ataque a espaço, de infiltração, depois da entrada do Lino, depois da entrada do Bruno Henrique, com o Plata também participando muito bem. E tudo que se possa dizer sobre o jogo foi o jogo de Carrascal. O Carrascal pegou a semifinal da Libertadores, disse que o jogo era dele e acabou no final do jogo num lance espetacular em que ele coloca o Bruno Henrique em condição de marcar o gol num passe muito bonito e muito difícil de executar. O gol não sai e ele ainda aparece para concluir. Ele fez de tudo no jogo em termos de criação de oportunidades para o Flamengo. Na última que ele criou, ele não só criou, como ele aproveitou para completar e fazer o gol da vitória. Se alguém tinha dúvida se tinha valido a pena a contratação do Carrascal, né? Hoje ele colocou o jogo no bolso. Ele chegou e falou, olha, dá para mim aqui a bola, que eu vou cuidar desse time, eu vou tomar as iniciativas, tomar as rédeas do jogo e vou fazer um pouco de tudo, né? E foi assim. Carrascal foi premiado. Inclusive, a partida dele foi tão boa que até os anjos começaram a ajudá-lo, né? Porque a batida dele ia para fora, na hora do gol, ela pega no zagueiro do Racing e toma a direção do gol. Hoje ele pegou e falou, olha, tá aqui, ó, meu cartão de visitas, eu sou o Carrascal. Fez um grande jogo, Alex, que personalidade numa semifinal da Libertadores, um jogador que ainda não é um titular absoluto, não tem aquela confiança de, opa, aqui é a minha casa, domino todas as ações, a torcida tá comigo, ela me adora e vou resolver. Não, ele, na dúvida ainda, né, porque acabou de chegar, se apresentando para todo mundo, treinador, né, pensando se coloca se o coloca como titular ou não, ele entrou, botou a bola embaixo do braço e resolveu a parada, Alex. Que exibição do Carrascal se apresentando para o Maracanã. Boa noite. É isso. E a gente comentava ontem, vai jogar Lino, vai jogar Carrascal, e ele tinha mostrado, né, que o campo mostrou, na verdade, que ele veio para fazer. Então, se sentindo ainda mais à vontade, né? Cara, o Flamengo, eu concordo com o Mansur, cara, foi um jogo muito difícil. Todo o estudo, toda a dedicação desse time do Racing tem que servir de exemplo, e pode servir para quem quiser, na verdade, né? De como é jogar um futebol competitivo, como é defender uma camisa importante num campeonato importante, coisa que muitos times não conseguem fazer e os resultados não vêm. Mas a maneira que eles dificultaram, seja na parte da estratégia, e mesmo assim o Flamengo teve, 5 chances claras, boas, excelente de jogo, que a bola desviou, que a bola bateu na trave, que o goleiro acabou pegando importante. Nossa, do Lino, né? Pô, impressionante, cara. Do Lino, teve aquele do primeiro tempo da Arrascaeta, né? Que a bola acaba vindo, volta, ele bate, mas sempre com 2, né? O Felipe, a gente comentando, ele falou um negócio. Eles não economizam energia. O que eu disse é o seguinte, você não vê jogador do Racing trotando. Vamos ver.
Não tem. É sempre energia máxima, pique, um coração, ajudando o outro. Né, o batimento máximo. Não tem economia de energia. É sempre gasto total, né? E isso dificultou muito, sim, a qualidade do Flamengo, que também foi muito aguerrido, foi muito competitivo, porque tem que ser. Mas o jogo, essa vitória de 1-0, lógico, o jogo seria maravilhoso e poderia ter sido até um pouco maior o placar, mas também o Racing ele poderia ter feito pelo menos um gol, né, do jogo da maneira que foi mesmo, com poucas oportunidades. Mas aí é do Flamengo realmente agora pensar muito bem estrategicamente o que vai fazer pro jogo da volta. Se vai levar jogadores para Fortaleza, não vai, como que vai fazer. Mas eu acho que foi sim um grande jogo do Flamengo e do Carrascal. E aquele negócio, para quem fala que futebol não tem sorte... Tem. Quem trabalha bem, bateu em 2 jogadores, a bola ia para fora, né, Pedrão? É assim, meu filho. Então, hoje o Flamengo, esse 1-0, queira ou não, é um resultado super importante. É muito melhor do que o 0-0. E assim, só uma questão já pensando na volta. Não sei se vocês vão concordar. O Racing, que para mim foi brutalmente forte e organizado, dificilmente perdia estrutura, defendendo, não tinha finalização livre, não tinha último passe livre, claro, sem alguém acossando. Para mim, ele foi menos do que eu imaginava com bola. Para ter uma ideia, se a gente pegar a comparação, evidente que são jogos diferentes, circunstâncias diferentes. Se você pega o Flamengo e o Estudiantes no Maracanã, o Estudiantes consegue finalizar 10 vezes no jogo. O Racing hoje só 4, contra 21 finalizações do Flamengo, que tinha finalizado 16 vezes no jogo, naquele jogo das quartas de final. Então, isso é mais um fator para se valorizar no resultado. Assim. Num jogo que o Racing, em tese, vai precisar ter mais iniciativa, é evidente que jogando em casa ele tende a ser, inclusive com bola, um time melhor do que foi hoje, mas talvez mais atrevido, mas até em termos de recurso, parece ser um time muito dependente do passe longo para a primeira disputa, seja do Adrian Martínez, seja de um dos pontas, para a partir daí tentar se colocar no campo de ataque. O Flamengo vai precisar fazer um jogo lá de ganhar muito duelo, de ganhar a segunda bola, que ele não ganhou em La Plata contra o Estudiante, que também lançava muito essa bola. Isso é uma questão que o Flamengo vai precisar ter no jogo de volta. Estrategicamente, a estratégia do Racing foi meio para vir suportar mesmo. Isso, para eles viram que deu super certo. Né? E vira a dificuldade que é fazer dar certo, tanto de dedicação que você tem que ter. Mas só que lá, lógico, naturalmente, eles vão ter que vir um pouco mais pro jogo. Só que jogar contra esse Flamengo, a gente até imaginava e conversava, né, contra Estudiantes. Falava assim, não é possível que o Flamengo não vai fazer um gol, tem que sair, tem que tomar... Cara, mas jogar com o argentino lá é difícil, cara, ainda mais time competitivo assim. Não, e acho que é uma questão pra ficar ligado, né, a bola parada, né? Eles têm uma bola parada muito boa. Hoje, os 2 principais lances do Racing saem de escanteios, né? O primeiro, um desvio na primeira trave que o Rossi faz uma defesa e espalma a bola por cima. E o outro em que sai o gol. Não acho que houve a falta ali no Jardim, no apoio. Ali eu acho que o apoio foi normal. Alto, né? Só que tem uma cotovelada, né? Ele pega na cabeça na antes. cabeça do Carrascal. Me surpreendeu, né? Foi ele ter a minha sensação é que ele apita antes, inclusive. Falei isso. Ou ele tinha muita convicção, né? Porque ele se coloca num risco, né? Vai que ele comete um erro, a bola tem dele é que realmente houve a falta, porque há uma cotovelada na porque ele acerta, não dá pra dizer que ele não acerta. Não. É porque esse lance... Quem tá desse jeito... O apoio você foi tenta normal. Você tenta ganhar o ombro para que esse braço não tire. Só que da maneira que ele sobe, ele vindo de frente, de acordo de encontro com o corpo do Carrascal, esse antebraço aqui ele pega na cabeça antes. Nuca, né? É isso aí. E aí a falta realmente tem que ser E aí que tá o detalhe. Para que às vezes o braço tão alto você perde a chance de um gol, porque se eu tô com o braço um pouquinho mais baixo, pega no ombro... Às vezes não é maldade, né? Não. Houve um lance no final do jogo em que 2 jogadores do Racing subiram para a mesma bola. Marco Rojo. E um deles acertou uma cotovelada que, se fosse num jogador do Flamengo, talvez muita gente tivesse pedido um lance para expulsão, né? O Rojo vai com o abraço, pega o cotovelo do Sousa. E como o Paulo César de Oliveira costuma dizer, pega a parte dura do braço, né? No rosto do companheiro de equipe e poderia ter machucado, né? Mas assim, achei um jogo de bastante imposição do Flamengo, com bola, criando oportunidades. Não era fácil o jogo, não era fácil entrar na defesa do Racing. E agora, o que eu fico pensando muito e projetando para o jogo da Argentina é de que maneira não o Flamengo vai encarar o jogo, porque o Flamengo a gente sabe como joga, mas de que maneira o Racing vai querer enfrentar esse Flamengo, né? Porque o Flamengo é muito perigoso,
com espaço. Se o Racing vai tentar propor muito o jogo ou se vai tentar se defender e, claro, em casa, tendo mais saída do que hoje, né? Hoje teve muito pouco com a bola. Mas de que maneira o Racing vai encarar o jogo da volta, né? Claro que com dando muita vida ao jogo, como foi hoje, né? Muita disposição. Mas de que maneira vai tratar a bola, né? Se vai entregar um pouco a bola um pouco mais para o Flamengo e ele tentar jogar mais na segunda bola, jogando a bola no Martínez e tentando aproximar mais jogadores ao redor dele, ou se vai tentar com a bola construir. Para o jogo de hoje, assim, uma surpresa foi porque o Sousa, que é o primeiro volante do Racing, ele tinha um papel híbrido no jogo, né? Quando o Racing tinha a bola, ele era mais um meia. Dependendo de como o Flamengo se organizava defensivamente, ele entrava no meio dos dois zagueiros para fazer uma linha de 5. Mas quando o Racing construía, ele por vezes era um primeiro volante de um 4-3-3. E aí, nessa formação, o Gustavo Costa escolhe para a lateral direita o Martirena, não Moura. E o Martirena é um jogador que vinha sendo ponta em alguns jogos, ele é muito mais ofensivo e era o ala quando o Racing sempre jogava com uma linha de 3 defensores. Então, ele partiu pelos lados para uma opção mais agressiva. No meio, ele teve o Zuculini e não o Nardoni. E aí sim ele tentou ter um pouco mais de força. Por quê? Porque Zuculini e Almendra o tempo todo, e aí foi um outro ponto que tornava o jogo muito difícil. Raramente Jorginho ou Pulgar tinham a bola limpa para trabalhar. Porque era Zuculini e Almendra, esses dois com cada um dos volantes do Flamengo. E isso fazia o Flamengo ter a dificuldade nesse primeiro passe. Lá não sei se vem com o Nardoni, ou se vem com alguma outra opção para tentar fazer o time um pouco mais leve à frente, mas eu acho que não sai muito da formação de hoje. Pode entrar o Moura pela lateral, talvez o Martirena um pouco mais à frente. De repente o Zarate começando, né? Porque o Zarate é um jogador mais ofensivo, um jogador de criação. Entrou mais pro... O Racing vai precisar, né, ter um pouco mais a bola, um pouco mais de dinâmica. O Zarate pode ajudar nesse aspecto. O Zarate entrou hoje com 1 minuto antes do gol do Flamengo, né? Foi no finalzinho. Ele entrou com 41 para 42 minutos. Vai soltar um pouco mais. Mas o Flamengo fez muito bem esse negócio de pós perder a bola, de estar bem posicionado para não... muita bola matando o contra-ataque. E aquilo que escapou... O jogo do Léo Pereira hoje foi um negócio assim, para ele colocar no DVD. Porque ele não perdeu um lance hoje, ele jogou muita bola. Sempre muito atento, né? já se antevendo, né? Agindo e não reagindo. Então foi um jogo interessante nesse sentido. Você sabe que eu tava pensando... Até o Martirena, a gente falando, lógico que lá ele vai também se soltar muito mais. É um jogador muito ofensivo, o Martirena, né? Eu tava pensando ainda sobre a atuação do Carrascal, né? E fiquei com uma dúvida. Do que jogou o Carrascal hoje? Bom, porque que teve vários momentos, todos os lados do campo. Ele apareceu do lado direito em determinados momentos, ele veio armar por dentro, teve hora que ele foi ponta, jogou como um ponta, bem aberto, fazendo jogada de linha de fundo. Ele apareceu como centroavante para finalizar a bola que ele meteu. Ele jogou de 10 nesse momento, meteu uma bola de 10 pro Bruno Henrique chutar no peito do goleiro e ele apareceu como um 9 para fazer o gol. Do que ele jogou, Moço? Que até agora eu não consegui entender. Então vamos pro campinho? Vamos lá. Vamos usar o campinho. Pra gente, por favor. Porque, assim, o curioso para mim, especialmente do primeiro tempo. Aqui, deixa eu botar só os jogadores que estavam fora um pouquinho mais aqui pro lado para facilitar a visualização. Eu costumo brincar que jogos como o do primeiro tempo, eles tinham 2 jogos em um. Porque o Flamengo basicamente começava a construção com o Danilo, o Léo Pereira, o Alexandre um pouco mais baixo, o Varela indo um pouco mais, o Luiz Araújo vindo para dentro, o Arrascaeta vindo para dentro. O que para mim acontecia? O Racing tinha um jogador vigiando o Jorginho, um jogador vigiando o Pulgar, o Adrian Martínez se dividindo entre Danilo e Léo Pereira e pelo lado direito o Solari, que era o ponta, vigiava um pouco mais o Alexandre. Então eram 4 jogadores cuidando desses 5. Era o primeiro jogo, 5 contra 4 aqui atrás. O Flamengo precisava descobrir sempre o homem livre, que às vezes já era difícil achar, ou a condução de um jogador, para fazer a bola chegar à frente. E o Racing não se incomodava que houvesse esse espaço aqui no meio. Mesmo que a linha dele de 5 afundasse lá atrás, 5 por 6, porque um dos jogadores acompanhava o Varela. Por quê? Porque sempre que alguém do Flamengo fazia esse movimento para vir em apoio receber a bola atrás, um jogador descolava da linha de defesa muito firme, muito em cima, tentando ganhar duelos. Então era muito desconfortável para jogar. Voltando aqui para a formação. Nessa formação inicial, para mim, o papel do Carrascal era
por vezes se aproximava o Alexandro, ele vinha como o homem que partia da ponta para vir para o meio, junto o Arrascaeta por aqui. O Flamengo juntava muito mais jogadores pelo lado esquerdo para tentar, com passes curtos, buscar infiltração. Bom, isso é o primeiro tempo, basicamente, do Flamengo. Aí começam as substituições. Para mim, a primeira mostra de que o Felipe começa a tentar uma outra via, uma outra forma de ganhar o jogo. Alexandro, um lateral mais de construção, embora também passe. Luiz Araújo. Pelo Ayrton Lucas, primeiro, né? É um jogador, esse sim, de mais passagem, de mais arrancada. Mas realmente passou, né? E que passou. E teve chance. Para começar a tentar ganhar as costas atrás. E o Plata no lugar do Luiz Araújo. Inicialmente, o Plata, para mim, ele entra aqui para fazer o mesmo papel, vir como sendo esse homem de apoio, participar da construção pelo meio ou, por vezes, tentar um pouco mais de corrida aqui pelo lado direito. E aí vem a substituição. Fala. E aumentar a pressão, né? Ele fez muito bem. Outro ponto importante. Ele rouba bolas, né? Quando o Racing as tem, ele é o primeiro a ir na direção do adversário que está com a bola naquele momento para tentar roubá-la e consegue. Isso, um pouco por característica, opção do Felipe e por circunstâncias, acontece a substituição dupla aos 25 minutos. Arrascaeta, já visivelmente esgotado, e o Pedro, que tinha a pancada no braço que estava limitando muito ele. Aí vem o Bruno Henrique, em tese, para a posição do Pedro, e vem o Samuel Lino, que a gente imaginava que esse ia ser o desenho. Mas a ideia não era essa. A ideia era o Carrascal partir daqui, o Plata como uma dupla com o Bruno Henrique, sim, por dentro, e o Carrascal. Mas, quando o Flamengo tinha bola, o Carrascal fazia o que a gente chama de flutuar para dentro, e o Plata se colocava entre lateral e zagueiro, buscando esse espaço ou para virar um ponta mais aberto ou por aqui. E quando veio o Emerson Royal, para renovar fôlego por aqui, o Emerson Royal também fazendo a ultrapassagem. Muitas vezes a gente via, então, o Carrascal que começou de ponta esquerda, virou ponta direita, mas com a bola virava um 10, fazendo o que o Felipe Diniz falou, jogando em todas essas posições, sendo o principal criador de jogada. Agora, o tempo todo, ele foi um enorme criador de jogada. O jogo que ele fez hoje de se sentir bem à vontade é por causa disso. Ele entendeu todo o jogo. Ele estava se sentindo bem confiante, então ele estava levando vantagem em tudo. E os outros estavam se movimentando depois dos movimentos dele. Então ele se encontrou realmente, parece que ele mapeou todo o jogo, então ele se movimentou sempre muito bem no momento certo. Tenho a impressão, até por ter menos material, o Racing se preocupou menos com a bola no Carrascal, né? Porque hoje foi muito visível. Eles tentaram tirar o Jorginho do jogo o jogo inteiro, né? O tempo todo. Veja que o Jorginho pouco apareceu com bola hoje. Porque a bola não chegava no Jorginho, né? Porque sempre o jogador do Racing estava ali para tentar evitar o passe pro Jorginho. Tanto que o Pulgar aparece muito mais com bola hoje do que o próprio Jorginho. E acabou que o Carrascal, como o Flamengo corria o risco de ficar sem armação com o Jorginho muito marcado, ele acaba tomando a iniciativa de ele pegar essa bola, né, em determinados momentos, cada hora em uma posição diferente, para assumir o jogo coletivo do Flamengo, né? E faz tanto a bola rodar, né, quanto ir para cima quando era necessário. E com um aproveitamento altíssimo, né? O Carrascal perdeu pouquíssimas bolas no jogo de hoje, quase sempre criando perigo contra o gol do Racing. Teve um dado momento que eu achei, a gente falou das substituições, primeiro assim, uma outra coisa que me chamou a atenção, o Alex citou no início, e você citou, não é um titular ainda estabelecido, um jogador de todos os jogos. E entra num jogo como esse, a confiança dele estava na marquise do Maracanã. Ele fosse o craque do time, né? Num nível alto. Ele tentou tudo o que ele achou que ele precisava tentar para resolver jogada. Ele é abusado, jogadas difíceis. Ele é corajoso. Ele tem... E o mais impressionante hoje foi o nível de acerto. Porque o jogo dele tende a você ter um índice de erro mais alto. Claro. Ele não tenta jogadas simples, o passe de lado, ele tenta o drible, as jogadas de... Ele tem 1 contra 1. E outra. Às vezes o Flamengo isolou ele pela esquerda para ele ter 1 contra 1. O passe em profundidade mais difícil. E dá um impacto no jogo, a gente vendo, e pro time, porque ele entrar e fez o que ele fez no lugar do Lino, que não via bem, que a bola caía lá, não tinha nunca sequência, aí naturalmente ele fez acontecer algo que potencializou o time, né? E outra, com bola e sem bola, porque ele também é um cara interessado. Então, a escolha foi muito bem feita porque o jogador fez acontecer nesse sentido. E que bom, né? Porque você vê que tudo que ele fez no jogo, falando de novo, a bola você vai chutar, a bola ia pra fora, bate em 2 caras, e tem muita coisa que acontece no futebol e na vida desse jeito pra conspirar.
a favor para acontecer as coisas boas. Agora, teve um momento do jogo que eu imaginei que o Pulgar fosse dar lugar ao Saul. O Flamengo ficou travado ali no momento, né? Especialmente no segundo tempo, o Racing começou a conseguir ter mais a bola, logo depois que sai o Arrascaeta, porque vai vindo o desgaste, né, e tudo. Isso. Eu achei que naquele momento o Racing começou a sair um pouco mais, evitar que o Flamengo ficasse muito próximo da sua área, né? Eu acho que até por característica também, o Jorginho e o Pulgar são volantes que gostam de estar sempre por trás da jogada, né? Sim. De distribuir, de passe. O Saul, ele tem um pouco mais... Entra um pouco mais chegada, linhas, seja para chutar, seja para se apresentar na área, seja para ser um jogador que vem como surpresa. E quando você tem um time que está marcando tão encaixado, era encaixe individual no setor, onde o jogador caía, às vezes esse jogador que está vindo de uma linha de trás, ele tem a possibilidade de infiltrar e resolver mais a jogada. Eu até achei que ia acontecer. Agora, as mexidas do Felipe Luiz mudando a característica do time, né? De um time de mais passe, de um time mais bola no pé, para um time mais de profundidade, né? De atacar em profundidade, acabaram resultando no gol, né? Porque o movimento é do Carrascal vindo dentro, o movimento muito bom do Bruno Henrique. O Pedro não faria, né? Ele faz um movimento não tem diferente. a velocidade para fazer esse tipo de O Bruno Henrique não tem tanto a característica e não faz bem o que o Pedro faz vindo de costas para receber, girar e fazer uma troca de passe curta, mas o Pedro dificilmente faria o movimento do Bruno Henrique. Só que assim, eu não falando lá com o Felipe, eu não vi muito problema de ser o Pedro ali. Porque bolas que foram desse jeito, ele não chegou, não foi por causa da velocidade dele. Foi por causa do jeito que estava o sistema de jogo, não tendo esse espaço, porque ele foi bem marcado. O Arrascaeta já fez um jogo melhor também, mas também foi bem marcado. E Jorginho. Principalmente esses caras, né? Só que o Pedro, ele produziu pouco porque ele ficou muito bem rodeado realmente com esses jogadores. Mesmo assim, ele quase tirou da cartola um gol espetacular no primeiro tempo. E não, espetacular. Jogada ótima do Carrascal do lado esquerdo, ele cruza o Varela, dá pro meio da área. Aí ele tenta de costas ali, dá um tapa parece na bola. Um lance do escorpião aqui, né? E era um jogo, assim, que tanto pro passador, pro jogador que se deslocava, de muita precisão, porque a marcação tão justa, né? Aí teve alguns lances em que os jogadores do Flamengo até conseguiram ganhar as costas do defensor, a bola saiu um pouquinho mais comprida do que precisava, porque era preciso muita precisão. E o lance que quase saiu o gol do Samuel Lino, né? Que sai o gol, mas ele está impedido. Também o movimento dele é muito bom, a bola é do Pulgar, falando poucos momentos do jogo que o Pulgar teve um pouquinho de tempo para calcular e executar o passe. Não, e a bola foi perfeita, a bola perfeita, a cabeçada espetacular. Ele precisava do gol. O Samuel Lino, ele consegue ainda encobrir o goleiro, né? Um lance de extrema felicidade, mas estava outra coisa que mudou a dinâmica do jogo e o Carrascal fez mudar, certeza que esse tempo todo, quantas semanas eles ficaram estudando, treinando, sem jogar o coisa? 3 semanas, falou? 3 semanas, eles pensando sempre no Lino lá aberto. Aí veio um jogador que a hora que ele fazia uns movimentos pra dentro, ele fala, poxa vida, e aí? E eles não conseguiram reencaixar, vamos dizer assim, né? Porque é um reajuste. Claro. Puxa vida, ver um cara desse começa a flutuar, tanto que a parte de profundidade, ele que acabou pegando algumas bolas, porque isso não estava no escopo de planejamento e estudo do Racing. Desde o meio pra frente, além do Pedro, né, quem acabou ficando abaixo foi o Luiz Araújo, né, que não fez um jogo assim dentro do padrão Luiz Araújo. Importante na parte tática do jogo, mas as ações com bola, até porque, se a gente for pegar, né, especialmente o primeiro tempo, quando o Luiz Araújo participou mais, porque ele saiu com 10, né, Mansur? Saiu com 9 do segundo tempo, isso. O Flamengo jogou pouco pelo lado direito, né? Quase tudo no ataque do Flamengo aconteceu do lado esquerdo, onde estava o Carrascal na primeira parte. O que aconteceu em uma parte do primeiro tempo? Os primeiros minutos do jogo, 10 minutos, talvez um pouquinho mais, foi o único momento em que o Racing ameaçou pegar um pouquinho mais a saída de bola do Flamengo, né? Então ela era e a pressão era estruturada com o Adrian Martínez entre os dois zagueiros do Flamengo, né? Variando. Os dois volantes, Almendra e Zuculini, pegando o Jorginho e Pulgar. Um dos pontas pegando o Alexandro. E às vezes, e no início, o Konechny, que era o jogador da esquerda, ele às vezes saía para tentar dar o bote no outro zagueiro do Flamengo e deixava o Varela. Quando o Varela avançava e fixava por ali o lateral esquerdo, o Rojas, que aliás é muito bom tecnicamente. Muito bom. Muito bom tecnicamente o jogador, o Rojas. Os dois laterais são bons. Hoje, os dois volantes. São muito bons. Mas nisso, quem estava surgindo como homem livre era o Luiz Araújo, lendo muito bem o espaço de vir entre as linhas e não estava sendo seguido.
Tanto que depois o Konechny deixa de buscar a pressão do Flamengo lá na frente, vem atrás para seguir o Varela e deixar o Rojas como um dos jogadores que eventualmente podia seguir o Luiz Araújo em pressão individual. Mas no início ele leu bem o jogo, recebeu 2 bolas entre volantes e defensores do Racing que quase resultaram em escapadas do Flamengo. Eu acho que a saída dele teve um pouco pelo desempenho, mas teve também pela mudança de característica, né? Por ter um jogador como o Plata, quando o Felipe começou a querer ter um pouco mais de jogador com mais infiltração. Mas não pode diminuir a importância do trabalho do Luiz Araújo sem a bola, porque essa exigência, por mais que não fluiu o jogo tecnicamente do Racing, porque eles foram meio sentindo que o jogo não ia, então eles nem ocupavam o campo de ataque praticamente do Flamengo, né? Coisa que às vezes a gente vê. E principalmente o Mirassol, né? Que a gente fala, o time vai lá, ele ataca com coragem. Então o Racing não foi para isso. Foi facilitada isso, mas também porque o Flamengo ele acabou estudando bem, executando bem sem a bola. E uma coisa, né? O Luiz Araújo tinha feito 90 minutos contra o Palmeiras, com um trabalho enorme no jogou corredor. Muito bem. Contra o Palmeiras ele foi muito bem. Isso, no corredor direito, inclusive sem bola, porque o Flamengo passou uma parte do jogo importante defendendo muito, Você muito marcar bem. as beiradas do time, principalmente a esquerda do Palmeiras, é difícil, né? Por causa do Piquerez e tudo. O Luiz Araújo é um jogador que se dedica demais ao time. Muito importante. Ele pode ter atuações em alguns momentos abaixo, mas ele tem gol, coisa que mais do que outros pontos do Flamengo. Depois de Arrascaeta e Pedro, quem mais tem gol na temporada é o Luiz Araújo, do time do Flamengo, né? Ele é um jogador que também te entrega isso, que ele tem chute, ele tem bola parada. Como melhorou a pressão do Flamengo na parte final do jogo, depois das trocas, né? O que ele vai querer na Argentina, né? Porque é muito talento com Pedro, com Arrascaeta, com Carrascal. Mas será que ele acha que vai precisar ou pelo menos de mais um corredor ou de um jogador que vai pressionar mais, que vai tentar tirar o Sousa do início da organização das jogadas? Não é fácil tomar essa decisão, não. O time escolher o 11 que vai iniciar o jogo em Avejaneira não vai ser... Posse de bola, o Flamengo muito mais com a bola. Flamengo, jogou no Brasil, olha lá, ó, verde, amarelo, azul. Os números contam muito o jogo. 72% de posse de bola para o Flamengo, 28% do Racing. Total de passes, 612, é muito passe, hein? Contra 198 do time argentino. Passes certos, um bom índice do Flamengo, 85, baixíssimo índice do Racing, refletindo a pressão muito bem feita na saída de bola do Flamengo, né? Ele joga esticando muito a bola. Quando você estica muito a bola, normalmente o seu índice não vai ser de um passe curto de 3, 4 metros. Finalizações 19-4 só do Racing, né? No gol 7-1 pro Flamengo. Mudando de página, impedimentos 3-3, foram 10 escanteios do Flamengo, 4 do Racing. Desarmes 5 do Flamengo, 13 do Racing, normal também, né? O Flamengo ficou mais com a bola. Faltas cometidas 18 do Racing, só 5 do Flamengo. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 2 do Racing. O mapa de calor do Racing é ilustrativo do jogo. Racing fechando muito ali, Ficou né? pouco ainda ali, só no máximo amarelo, né? Tinha que ter mais vermelho ali. Como o Flamengo concentrou o jogo do lado esquerdo, especialmente o primeiro tempo, claramente. O Varela, que tem feito bons jogos no aspecto ofensivo, hoje ele foi aparecer só no lance da área, em que ele toca de cabeça, né? A jogada do Carrascal do lado esquerdo, ele cruza na segunda trave, o Varela toca de cabeça pro meio e o Pedro acaba finalizando. Mas... Aí, galera, troca de passe com o Mansu, o Alex e o Felipe Diniz, cara, é da hora ver o Mansu passando todas essas análises desse jogo, como ele entende e transmite pra gente, bem simples e fácil pra gente entender, né? Mas o Flamengo fez sim um ótimo placar. 1-0 tá bom, melhor do que 0-0, porque já é uma vantagem, obriga ao Gustavo Costa, que é o técnico do Racing, mudar a forma de como vir jogar com o Flamengo lá, vir pra cima. Se vir pra cima vai abrir as pernas, porque o Flamengo tem muito velocista ali. E o Carrascal tá de parabéns, jogou demais, o homem do jogo, representou. Faz jus à contratação por substituir o Arrascaeta. Ele começou aberto na esquerda, depois foi para a direita, e da direita foi para o meio no lugar do Arrascaeta. Quando o Felipe abriu, o Samuel Lino e o Plata. Tá bom demais, tá bom. O time tá cansado também por ter feito aquele jogaço contra o Palmeiras 3-2 e tudo mais. Agora tem Fortaleza e eu acredito que o Felipe vai querer poupar alguns para dar
mais ritmo pro time, né? Contra o Fortaleza, e a gente vai assumir o Campeonato Brasileiro, a gente vai assumir a liderança isolado lá do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não vai ganhar dentro do Allianz Parque do Cruzeiro. O Cruzeiro vai vir pra cima, é aliado da gente, torcida um do outro, Flamengo e Cruzeiro são aliados e vai ajudar demais, até porque Cruzeiro e Palmeiras, meu, são inimigo demais. Tem vários casos aí de torcida se enfrentando e uma série de consequências ruins, lógico que não é pra acontecer no futebol, mas acontece. Mas tá de parabéns o Flamengo, jogou muito bem, já é uma vantagem e vamos pra cima no próximo jogo na quarta-feira, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal AS aí Fla, ative o sininho, chega com like, me ajuda demais, compartilha, comenta, dê a sua opinião. Eu errei o placar, falei 2-0, 1-0 tá bom, tá ótimo. Beleza, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.